E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, como você tá? Espero que esteja bem. Desculpa a cigarra aí, elas me acompanham. É porque eu só venho em lugar que seja ou chácara, fazenda. E aí sempre tem uma cigarra, sempre tem algum animal desses daí. Porém, vamos conosco nessa jornada, eu quero falar contigo, vamos para mais um vídeo. Quero dizer uma coisa, para mim e para você interessante. Estava analisando, até tem um vídeo que eu dou uma pincelada sobre essa questão aqui no canal. Estava analisando a questão de Deus e algumas promessas dele. A Bíblia diz que Deus chegou para José e falou: José, deu um sonho para José, ou melhor dizendo, tá? Deu um sonho. No sonho, José governava sobre todo mundo. E aí, antes de que José chegasse à realização do sonho, a Bíblia diz que os irmãos pegaram José, arrebentaram ele, jogaram no buraco, venderam, fizeram tanta coisa. E aí você para pensar, poxa, na verdade foi de Deus José ter ido para o Egito daquele jeito. Foi não. Deus ele tinha algo especial para José. Ele tinha uma outra fórmula. Sabe como eu explico isso? Abraão. A Bíblia diz que Deus chegou e chamou Abraão. No meio da sua parentela ele já estava velho. Quando Deus fez a promessa, Abraão foi firme na promessa. Mas num dado momento, você vai ver que Abraão tem um filho com a serva, Agar. Se você parar para pensar e raciocinar comigo, você vai ver que aquilo ali que Abraão fez, e Sara, foi a mesma coisa que tentar ajudar Deus. Só que Deus tinha o quê? Isaac. O tempo se passou, mas mais velho ainda, Abraão teve Isaac. Ou seja, para Deus, nada é impossível. Talvez você está pensando que existem coisas na tua vida que nem Deus pode fazer. Se engane, não. É o diabo que está tentando te enganar. Assim como enganou a Eva. Assim como enganou a Sara. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Quando a Bíblia diz que teve homens que morreram e não alcançaram a promessa, não foi a promessa disso aí que Deus estava falando, não. Por exemplo, se Deus falar que vai me dar um ministério, vai me dar uma casa, vai me dar esposa, vai me dar marido, vai dar filho, tudo isso Ele vai cumprir antes de morrer, se você não desviar do caminho. Quando Deus fala que os homens em Hebreus que não viram a promessa, Ele está falando sobre a promessa de Jesus. Porque eles falaram de Jesus, tiveram um momento em que apontavam para Jesus, mas não viram Jesus, morreram antes. Essa é a promessa que estava reservada antes da fundação do mundo. Então, não deixe se enganar, porque se você não se desviar, se você permanecer firme, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, a parte dele Ele faz. É interessante que você vai ver na Bíblia muitas promessas sendo feitas e as pessoas tomando atitudes que você pensa, não tinha que ser assim. Por exemplo, Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele foi levantado por Deus quando Deus, lá em Juízes, fala com a mãe de Sansão, com o pai de Sansão, diz que ele ia livrar Israel do sofrimento dos filisteus. Quando Sansão nasce, Sansão era nazireu. Havia umas recomendações. Agora, o que é interessante é que Sansão livrou Israel dos filisteus, mesmo em momentos que nós achamos que ele não livrou. Por exemplo, quando ele foi lá para o meio dos filisteus para arranjar uma mulher, a palavra de Deus diz que era da vontade de Deus que ele fosse para lá, porque Deus queria destruir os filisteus. Agora, o que é interessante é que Sansão, depois de tudo, Sansão vai e arranja Dalila. Dalila engana Sansão, Sansão perde os olhos,
Mas o final da vida de Sansão foi como? A Bíblia diz que o final da vida de Sansão foi matando os filisteus. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Sansão, na sua morte, matou mais do que em vida. Ou seja, a palavra que Deus tinha dito que ele seria o que ia livrar Israel foi cumprida. Por quê? Porque Deus fez com que Sansão matasse seus inimigos. Agora, vamos e convenhamos que por ele ter dado essa falha, ele poderia ter feito melhor para o seu povo. Infelizmente, assim que acontece conosco. Quando Deus dá uma promessa, nós temos que fazer do jeito que ele falou. Para quê? Para cumprir a promessa. Você vai ver que toda vez que Deus, na sua palavra, ele menciona uma promessa, faz uma promessa para alguém, você pode ver aquilo que Deus falou. O profeta fala assim, ó, saiu da boca de Deus, acabou, Deus não mente. Está lá em Números capítulo 19, 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, gente. Então, nesse dia, eu quero que você reflita sobre isso. Por quê? O Brasil está entrando em recessão econômica. As igrejas estão passando por momentos difíceis. A sociedade, cada dia mais, aumenta a violência. E talvez você, com filho desviado, com o marido desviado ou com a esposa desviada, e Deus fez uma promessa para você, e você acha que Deus não tem capacidade, e talvez está tentando até ajudar Deus. Não tenta ajudar Deus, não. Deixa Ele cumprir. Faz que nem eu ouvi um testemunho de um dos meus mestres, Luciano Subirá. Ele disse que Deus, ele queria ajudar uma missão, e aí Deus falou para ele que não era para ele pedir a ninguém, que ele ia mandar. Aí ele falou assim, ah é? Então agora se eu puder eu vou dificultar. Ele ficou chateado porque ele estava tentando do jeito dele. Aí ele conta que depois que Deus falou isso, ele chegou e falou, agora eu quero ver como é que vai ser. No último dia, o dinheiro exato que ele estava precisando para fazer uma viagem foi depositado na conta dele. Nem mais nem menos. Ao contrário, mais. Por quê? Porque no final ficou faltando acho que R$2 ou R$5, alguma coisa dessa. Aí o Israel, filho dele, pegou e falou assim, não pai, deixa que essa parte aí eu vou e completo para o Senhor fazer a viagem, Deus me abençoar também. Quer dizer, Deus, Ele há de te abençoar, querido. Não deixe que as circunstâncias à sua volta venham te impressionar, porque Ele é fiel, tanto comigo quanto com você. E Ele não faz acepção de pessoas. É claro que quem está mais perto de Deus, a Bíblia diz que quanto mais perto, mais você é abençoado e mais você sente a proteção dele. Essa é a única questão da diferença de um para o outro. Mas se Deus falou, Ele é fiel, querido. Levanta a cabeça, que no dia de hoje, saiba, a promessa vai se cumprir na tua vida. Há uma vitória de Deus chegando. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal. Ó, todo dia 7 da manhã, tem aqui no canal leitura da palavra e oração. Divulga para mais pessoas a oração, a leitura da palavra. Chama pessoas que estão passando por adversidade e precisa de alguém para ajudar na oração. Faça isso por alguém e aí você já está evangelizando, tá? Vamos junto nessa jornada. Inscreva-se no canal, curta, tá? Compartilhe também. Que Deus abençoe.